Fala, fiel, hoje nesse vídeo tudo sobre o jogo Portuguesa e Corinthians. O Corinthians passa graças a Hugo Souza, hein? Saiba tudo nesse vídeo, pessoal. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Pessoal, que jogo feio do Corinthians ontem. Que jogo horroroso, meu Deus do céu, um jogo muito feio do Corinthians. Corinthians irreconhecível, eu acho que o Corinthians estava cansado. Essa sequência de jogos aí, que jogou um jogo pesado contra o Atlético lá naquele gramado ruim. E ontem o Corinthians estava uma nhaca, cara, nhaca que deu raiva de assistir esse jogo de ontem. Ganhamos sim, graças a Hugo, mas muita coisa tem que ser dita, não podemos passar um pano porque o time jogou ruim, porque o time se classificou, né? Assim, eu acho que o Dorival, ele insiste em colocar o Ranieri de terceiro zagueiro. Eu acho que ele acaba com o meio do Corinthians, assim, porque quando você recua um volante para a zaga, o meio fica desguarnecido, né? O meio que já tem o Bidon, que não é de muita marcação, ficou só com Ala e Ranieri. Não, o Ranieri tava na zaga, né? Ficou só Ala, o André e o Bidon. Ou seja, eu acho que perdeu pegada no meio e onde a Portuguesa dominou o jogo, né? Bem que as grandes chances da Portuguesa foram mais em erros coletivos do Corinthians, né? Primeira chance lá, o Ala errou uma bola fácil, bola dominada na zaga ali, ele errou, entregou no pé do jogador da Portuguesa. Aí o Hugo faz o primeiro milagre ali, pro jogador saiu cara a cara com o Hugo defendeu, né? Logo após uma falha de marcação ali, que entrou sozinho, o André Ramalho meio que demorou para dar o bote, aí quando foi ver o jogador saiu já cara a cara com o Hugo teve que fazer o pênalti. Pra mim, acho um pênalti necessário do Hugo, porque o jogador cortou meio que pra linha de fundo. Se ele tá no gol, provavelmente ele faria a defesa, mas ele cometeu o pênalti. Mas beleza, o pênalti ele mesmo resolveu depois, né? O René, que foi o que sofreu o pênalti, bateu e ele pegou, ou seja, o Hugo... Nesse momento, o Hugo tinha chegado a 12 pênaltis defendidos, né? Que ele tinha 11, pegou mais um, chegou a 12. E o jogo continuou assim, só jogando a Portuguesa, só jogava a Portuguesa. Aí o Ranieri, de zagueiro, né? Como eu tô dizendo aqui, lá de terceiro homem, lá de zagueiro, lá deu um bicão pra frente, não entendi por que essa rifada pra cima. O André, sem tempo de bola, talvez também pode ser na conta de não vir jogando, né? Sem tempo de bola, falhou ali de cabeça, deu tudo certo com a Portuguesa, né? Porque ele cabeceou, a bola bateu nas costas do jogador da Portuguesa, sobrou pro volante e o jogador chegou batendo de primeira, acertou um belo chute também, não deu pra defesa do Hugo. E ali, pra mim, eu achei que o jogo tinha matado ali, porque o Corinthians não vinha jogando nada. O Corinthians no primeiro tempo se resumiu uma escapada do Bidon, né? O Bidon deu um passo pro Guinegão, o Guinegão cruzou, o Memphis chegou chutando pra fora. Se resumiu a isso, o Corinthians perdido, sem nenhuma criação, não tinha dado um chute no gol. Acho que o único chute no gol que o Corinthians deu foi o do gol. No segundo tempo, o Dorival acordou um pouco, trouxe o Garro, mas aí eu entendi porque ele tirou o Ranieri, ele tinha que ter tirado o Ala, que vinha fazendo no primeiro tempo horroroso, errando passes horrorosos, mas no segundo tempo o Ala deu uma melhorada. E o Garro ali no meio começou a arrumar mais o time, mas mesmo assim o time muito perdido. A Portuguesa teve chance de fazer o segundo, o terceiro. Ou seja, foi um jogo horroroso do Corinthians. A entrada do Vitinho deu uma melhorada no time e do Pedro Raul também. Eu sei que o pessoal vai reclamar comigo, mas o Pedro Raul perdeu um gol dentro da área. Eu sei que ele perdeu, mas a gente precisa de um centroavante de área. A gente precisa de uma referência lá na frente. O Guinegão, ele corre para todo lado e não corre para lugar nenhum. Porque se você não tem um cara no meio dos zagueiros lá para prender a marcação, os zagueiros avançam. E é isso que acontece quando o Guinegão joga. O Guinegão, ele joga lá no meio correndo. A função do atacante, do centroavante, ele tem que prender os zagueiros. E o Pedro Raul, por pouco tempo, a chance que o Pedro Raul perdeu, só aconteceu porque ele estava na área. Como às vezes o Roberto perde, porque o Roberto está na área, está correndo. E o Guinegão, ele corre para trás, ele corre para o meio, ele em vez de atacar o espaço, ele ataca o meio do Corinthians. Então eu acho que a entrada do Pedro Raul, por mais que ele tenha perdido um gol horroroso, que ele perdeu o gol, mas as chances criadas tem que ter alguém na área. Precisa desse homem lá na frente para dividir bolas de cabeça. Eu sei que ele não é um jogador pro Corinthians também, mas das opções que tem para substituir o Roberto, eu acho que o Dorival tem que começar a dar mais oportunidade pro Pedro Raul. Porque o Guinegão já é o terceiro ou quarto jogo dele esse ano,
E mais uma vez ele decepcionou. E aí no finalzinho a gente conseguiu um empate, né? Uma bola que o Matheusinho acertou um belo passe, o Vitinho, que tinha entrado bem no Vitinho, dominou e bateu sem chance pro goleiro. O Corinthians, aquela velha escrita, né? O Corinthians no final tem que abrir o olho. Bem feito para a Portuguesa, porque é um time que fazia cera toda hora. Na parada de água, o jogador, não sei se vocês viram, na parada de água, o jogador caiu, lá para os 22 minutos, parou pausa para hidratação. O jogador da Ponte, da Portuguesa, ficou caído no chão, sentindo a coxa. Quando ele autorizou a voltar, Klaus, péssimo ato, Klaus, que vai para a Copa, infelizmente. Quando ele autorizou o jogo a começar, o jogador estava lá no chão ainda, pediu atendimento médico. Cara, a pausa já uns 2, 3 minutos. E esse cara ficou lá no chão. Quando ia começar, ele autorizou o atendimento médico depois que ele mandou voltar, para aí sim o jogador ser substituído. Ou seja, é um árbitro fraco, palmeirense fraco esse árbitro aí, né? E aí foi para os pênaltis, nos pênaltis começamos mal, com um empate de 1-1, né? Começamos mal nos pênaltis, o Garro bateu muito mal, bateu aquela meia altura ali, o goleiro adora, né? Meia altura, se você bater, tem que ser forte no cantinho. Ele bateu bem do lado do goleiro. A sorte que esse goleirinho também é fraco nos pênaltis, hein? Tanto que pênalti ele teve chance de pegar e não pegou nenhum, só pegou do Garro. E aí logo depois, Hugo depois tomou um gol, o Corinthians fez com o Vitinho, e depois o Hugo pegou do próprio René. Eu acho que o jogador que já perde no jogo não tem que bater de novo, né? Mas pra nossa sorte bateu, ele mudou o canto e o Hugo pegou de novo. E aí o Corinthians foi alternando cobrança, alternando, até que no final o Hugo fez uma defesa, né? O jogador bateu no meio, conseguiu tirar com o pé, e aí graças a Deus a gente passou. E vamos enfrentar agora o Novo Horizontino. Os jogos devem ser agora, no próximo final de semana, né? Esperar a Federação Paulista aí decidir se a gente joga sábado ou domingo. Provavelmente deve jogar domingo, né? Lá no campo do Novo Horizontino. Jogo difícil lá, hein? O Santos passou um sufoco lá. O Corinthians, se for com essa sonolência que foi hoje, vai passar sufoco lá. E agora tem um jogo quarta-feira com o Cruzeiro. Como é que ele vai montar o time quarta-feira, né? Vai descansar o time para jogar domingo? Vai mandar os reservas? Pô, isso é o Dorival que tem que decidir, né? Pessoal, vamos para os nossos top 3. Aqui a gente coloca os 3 melhores e os 3 piores do jogo. Os piores para mim, cara, André Ramalho foi muito mal na zaga. Muito mal, muito seguro, falhou no gol, errou em outros lances ali também. No segundo tempo até que ele melhorou um pouco, falhou no gol junto com o Ranieri ali, mas eu vou pôr na conta do André Ramalho. Aí eu vou colocar o Guinegão, achei ele jogador muito assim, tinha outras opções, mas a gente tem que dar uma criticada nele. Alguém tem que sentar e falar, filha, você é atacante, fica lá na frente, incomoda o zagueiro lá, você não tem que vir a bola no meio não. Correu, errou lances bestas. Fez uma jogada, o cara, ele jogou quase 80 minutos, 75 minutos. Só deu um cruzamento só. A única jogada que ele deu foi esse passe que inclusive foi um passe um pouco forte pro Memphis, né? E pra mim o pior em campo foi o Memphis. Rapaz, o Memphis é o seguinte, tem que ter paciência com ele. Porque quando ele saiu ontem o time melhorou. Porque o Corinthians tá jogando com a menos com o Memphis. Uma preguiça, a bola chega ali no meio e não dá um passo de lado para correr atrás para recuperar quando ele perde. Nossa, manhaca o Memphis ontem. Não só ontem, já tem alguns jogos que eu coloco ele aqui nos piores. Faz tempo que eu não coloco ele como um dos melhores em campo. Ou seja, Memphis, abre o olho. Se for assim para renovar desse jeito, é melhor nem renovar. Se acha muito superior e não tá agregando no time não. Vamos ver se quando o amigo dele estrear, se ele vai pelo menos correr pelo amigo, né? Os melhores ontem. O melhor ontem eu coloquei o Gustavo Henrique, foi seguro na zaga. E não teve muita gente que salvou ontem não. Então o Gustavo Henrique tá entrando mais porque foi o que menos atrapalhou, né? Coloquei o Vitinho. O Vitinho eu coloquei por ter feito o gol e também por quê? Porque ele entrou bem, ele fez algumas jogadas ali na lateral, ali na linha de fundo. Então assim, gostei da atuação do Vitinho ontem, ao contrário de outros dias. Ontem ele foi bem participativo e fez o gol do empate, né? E o melhor em campo tinha que ser ele, né? Rodrigo Garro. Não, brincadeira, pessoal. Hugo Souza, o melhor em campo ontem foi o Hugo Souza. Não tem o que falar, né? Não tem, tanto na linha ontem, o único erro que ele cometeu ontem foi o pênalti, que eu achei que não tinha necessidade, mas pegou 3 pênaltis e garantiu a classificação. Agora ele chegou a 14 pênaltis defendidos, né? Tá atrás apenas do Ronaldo e do Cássio. Se ele tiver uma longa estadia aqui no clube, que eu acho que vai ter, com certeza ele vai ultrapassar os dois, né? Bom pegador de pênalti, eu acho que ele deu um grande passo para
para ir para a seleção, né? O Ancelotti quer algum goleiro que pegue pênalti, já sabe que a gente leva lá, que é o titular, o bonitinho Tafarel lá, não pega. Então o Hugo Souza deu um grande passo para ir para a Copa, hein? Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje era só para fazer um resumo do jogo de ontem. E outra coisa, eu queria agradecer muito, mas muito, quem se inscreveu nesse canal aqui. A gente chegou 500 seguidores hoje. Eu vi hoje agora de manhã, a gente bateu essa marca. Impressionante o que vocês vêm fazendo por mim. Eu agradeço de coração. Então um abraço a todos e vai Corinthians!